Oi pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Iremos começar a aula hoje em português lá na página 61, tá bom? Bom, estamos dando, finalizando o livro, tá bom? Quero falar para vocês que ficam ainda, depois dessa correção e em matemática, nós temos ainda duas matérias que ainda tem algumas coisinhas para terminar, que são perguntas e respostas, tá bom? Na de geografia e na matéria de história. Então vocês podem concluir e amanhã eu volto amanhã, né? Não sei quando vocês irão assistir o vídeo, mas na próxima aula eu já gravo a explicação, né, do texto junto com a correção das perguntas, tá bom? Então vocês podem concluir esse finalzinho, tá? Porque nós já vamos entrar aí no volume 4, tá certo? Bom, falando aqui sobre sufixação, né, que é aquele complemento lá do substantivo usando aquele complemento ao. Então, nós transformamos o substantivo num adjetivo, tá bom? Então, por exemplo, milho é um substantivo, milharal é um adjetivo, tá bom? Ano é um substantivo, anual, aí já vira um adjetivo, tá? Então, sufixo é esse complemento, tá bom? Esse complemento ao, o A e o L, que deixa com que o substantivo vire um adjetivo, correto? Bom, lá na página 61, então vamos lá, tá? Quais são os nomes dessas plantações? Milharal e cafezal. Alguns substantivos têm a terminação ao, para indicar que se trata de uma plantação. Exemplo, arroz mais o ao, que é plantação de arroz, mas falamos arrozal. Complete as frases com uma palavra que contém o sufixo ao. Um plano feito para o período de um ano é um plano anual. Uma plantação de bananeiras é um bananal. Um utensílio cilíndrico que é colocado no dedo é um dedal. A coroa do rei é uma coroa real. Uma estampa com flores é uma estampa floral. A nota de uma música é uma nota musical. Bom, a palavra que serve de base para a formação de outras é a chamada primitiva. E a palavra que é formada com essa palavra primitiva chamamos de derivada, tá? Bom, aqui temos um texto falando aqui sobre os animais que são considerados em extinção, né? Que animais são esses? São animais que deixam de existir, tá? Pela atitude do ser humano, eles ficam criticamente em perigo, tá bom? Sofrendo aí a extinção da natureza. Então, isso acontece com a atitude mesmo do ser humano, tá? Então, aqui esse texto fala basicamente disso, dos animais que estão sumindo. Qual é o assunto tratado nesse texto? Os animais em extinção. Localize e sublinhe no texto o trecho que explica quando um animal é considerado extinto. Olha, está logo aqui no começo, tá? Um animal é considerado extinto quando deixa de existir, seja no seu ambiente natural ou em cativeiro, tá bom? Então aqui está. Agora escreva com suas palavras quando um animal está extinto. Foi o que a professora falou, quando ele deixa de existir, tá? Não importa se ele está no seu ambiente natural ou se ele está no cativeiro. Se ele está deixando de existir, então ele está ficando extinto. Algumas categorias são usadas por instituições para definir em que estágio está uma espécie animal com relação à sua existência no meio ambiente. Identifique no texto e registre a seguir essas categorias. São 3, tá? Em perigo, criticamente em perigo e a palavra vulnerável, tá bom? Qual é o critério levado em consideração para classificar os animais nessas categorias? Os últimos 10 anos, tá? Porque fala de porcentagem, tá bom? Então, isso mostra, né, como é que está ocorrendo nessa extinção. Segundo o texto, atualmente, quais são as principais causas da extinção dos animais? São os seres humanos, tá bom? Bom, aqui falamos sobre infográfico, já tinha falado para vocês que infográfico, né, é esse tipo de leitura aqui que compõe da matéria, né, do assunto, mas
esse monte de desenho aí junto que serve para quê? Ele serve para complementar, tá bom? Ele serve para clarear o assunto, ele serve para nos passar informação, tá bom? Então aqui temos dois tipos de infográficos, tá certo? Temos este daqui, né? Que fala sobre o tapuiasauro, sobre o dinossauro, e temos este outro infográfico aqui, que é o passo a passo aqui, tá? Então temos dois tipos, tá bom? Considerando que você já estudou sobre infográfico, assinale as afirmativas verdadeiras. Eles são textos que em geral expõem informações de forma sintética e eles são textos que em geral expõem informações por meio de imagem, tá bom? Então o infográfico, resumindo, ele é isso, ele é texto junto com imagem, tá? Nessa matéria há um título e cada infográfico apresenta um subtítulo. O título: Tapuiasauro, o novo dinossauro do Brasil. Subtítulo 1: Tapuiasauro. Subtítulo 2: Passo a passo. Em relação aos infográficos, resuma do que se trata cada um deles. Então, o tapuiasauro, ele fala de um novo tipo de dinossauro. E o passo a passo, ele mostra como extrair os fósseis, tá bom? Então, esse é um resumão do que aquele texto nos fala. Observe essa imagem da parte inferior direita do primeiro infográfico. Por que a imagem de um elefante e do ônibus estão próximas à do dinossauro? Qual é o objetivo dessa estratégia? É para fazer, o leitor imaginar o tamanho do dinossauro, tá bom? Então, ele faz com que o leitor imagine, o tamanho. Agora, observe o outro trecho de um dos infográficos. O que indica a numeração ao lado do texto escrito? Indica as etapas de extração, tá bom? Então, número 1, número 2, tá? Número 3, vai falando etapa por etapa, tá? A ilustração é meramente ilustrativa ou ela pode ser descartada? Ela não é meramente ilustrativa, ela é importante, tá bom? Então, não porque, vírgula, elas ajudam o leitor, tá? Se tivesse só a parte escrita, talvez a gente não conseguiria entender tanto, tá bom? Então, o desenho, ele é importante, tá? Bom, aqui falando sobre sujeito, o sujeito da oração, que é a parte principal da frase, tá bom? Então, como nós achamos o sujeito, Quando nós fazemos a pergunta para aquela frase, tá? Por exemplo, a bola caiu. Quem caiu? Aí que você vai achar o sujeito, a bola, tá bom? Então, a parte principal chamamos de sujeito, tá? Releia esse trecho. A morfologia dos dentes do Titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Qual é o sujeito de deixa, ou seja, o que não deixa dúvidas? A morfologia dos dentes dos Titanossauros. Qual é o núcleo do sujeito, a parte principal, mais importante? Morfologia. E qual é o sujeito de eram, ou seja, quem que era, herbívoro? Os animais. Releia esse outro trecho. Geralmente apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. Nessa frase, qual é o sujeito de fica? Ou seja, quem ou o que fica exposto na superfície? A parte do fóssil, tá? Então aqui tá mostrando, esse quadradinho tá mostrando como que nós achamos o sujeito, tá? E fazendo aquela pergunta ao inverso, tá bom? E aqui era para vocês desenharem, fazerem, um verbete enciclopédico de um dinossauro, tá bom? Que é para desenhar o dinossauro e suas principais informações, tá certo? Bom, pessoal, vamos agora para matemática. Bom, gente, aqui em matemática, na página 69, ainda falando sobre área, Então, a área é a medida, da altura vezes o comprimento, comprimento vezes a altura, tá bom? Essa é a área. Sempre que falarmos em área, as medidas são ou M2 ou CM2, tá bom? Metros ao quadrado e centímetros ao quadrado. Sempre vai ter o 2 em cima, tá? Para perímetro, que é a soma dos lados, não. Para área, tem que ter esse expoente aí, o número 2, tá bom? Um quadrado tem perímetro igual a 48, quer dizer que, somando os quatro lados,
do quadrado, aqui, 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 vai dar 48, tá? Qual é a área desse quadrado? Eu não sei quanto vale cada lado, né? Então, eu vou descobrir. Então, eu posso fazer 48 dividido por 4, tá? Aí, eu vou ter o resultado, que é 12. Então, cada pedacinho aqui dos 4 lados vale 12, tá bom? Para achar uma área, lembra que eu sempre uso a multiplicação, tá bom? 12 vezes 12, 144. O livro nos fala cm, tá? Qual é a área? Para ser área, eu preciso cm2. Por isso, o cm2, tá bom? Aqui temos os polígonos, né? Então, registre na tabela o perímetro e a área de cada polígono, tá bom? Bom, vamos lá da figura A. Qual é a área? 4. Perímetro, 8. Letra B, esse daqui, área, 4. Perímetro, 10, tá? Letra C, área, 5. Perímetro, 12. Letra D, área 6, perímetro 10. Letra E, área 6, perímetro 12. F, área 4, perímetro 10. E G, área 4 e perímetro 10. Quais polígonos apresentam o mesmo perímetro, mas áreas diferentes? B e D, D e F, D e G, C e E. Então, são 4 respostas, tá? Por isso que tá separadinho. Se vocês forem colocar mais juntinho, eu separo com ponto e vírgula, tá? Só a vírgula não dá certo, tem que ser ponto e vírgula. Formas diferentes e mesma área. AB, FG e D e F. Mesma área e mesmo perímetro. B, F e o G. Mesma área e perímetros diferentes. AB, AF, AG e DE. Bom, aqui usando uma régua, era para medir os lados dos polígonos, né? Achar a área e achar o perímetro. Perímetro CM normal, área CM2, tá? Então, aqui temos 3 vezes 3, 9 CM2. Lembra que é comprimento vezes altura. 3,5 vezes 5 dá 17,5 CM2, tá? Agora, somando os lados, temos 12 cm e 17 cm, tá certo? Continuando, Pedro comprou um terreno retangular de 25 metros de comprimento por 14 de largura. Qual é a área desse terreno? Então, temos 25 vezes 14. O meu total é 350, tá? M2, que é metros quadrados, tá bom? Pedro vai cercar esse terreno com 5 voltas de arame farpado. Quantos metros desse arame Pedro precisa comprar? Então, primeiro eu acho perímetro, 25 mais 25 mais 14 mais 14, que deu 78, tá bom? Agora, multiplicando pelas voltas, 78 vezes 5, temos 390 M, tá bom? O piso da garagem e da sala de atendimento do consultório médico, representado na planta baixa ao lado, será reformado. Quantos metros quadrados de piso serão necessários para essa reforma? Então, aqui nós vamos achar primeiro, né, a área de cada um. Então, aqui da garagem, 3,5 vezes 5, que vai dar 17,5. 5 vezes 8, que vai dar 40. Eu tô pegando, ó, os resultados daqui, tá? E aqui o banheiro, né, 2,8 vezes 2, que vai dar 5,6, tá bom? Aqui eu vou fazer a sala de atendimento menos o espaço do banheiro, tá? Então, é 40 menos o 5,6, que deu 34,4, tá bom? Aí, depois eu somo o total, 17,5, que é da garagem, mais o 34,4. Foi aí que eu achei o 59,9 M2 também, tá certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa correção de matemática, tá bom? Como estamos na semana do trânsito, segue um vídeo aí para vocês darem uma olhadinha de como agir no trânsito, tá bom? Beijinhos e até depois!